As demonstrações contábeis. Vamos falar um pouco sobre a importância dessas demonstrações. De acordo com a lei que está vigente no Brasil desde 1976, é a Lei 6.404. Ela também é conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. Por ser uma legislação relativamente antiga, ela já passou por algumas atualizações importantes, mas ela continua regulamentando de maneira direta todas as ações de uma empresa no Brasil, tá? Entre elas, é obrigatório a empresa elaborar e divulgar algumas demonstrações contábeis, seja para o governo ou para a sociedade. Vamos ver aqui algumas dessas demonstrações financeiras, né, que são obrigatórias. A empresa deve apresentar essas demonstrações no final de cada exercício social, que é o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que nós vamos ver hoje, a DLPA, a demonstração do resultado do exercício, DRE, a demonstração dos fluxos de caixa, que é a DFC, e se a companhia for aberta, né, de capital aberto, ela deverá apresentar a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA. A função da DLPA, ela possibilita a evidenciação clara do lucro do período, a sua distribuição e a movimentação ocorrida no saldo dos lucros ou prejuízos acumulados. Ela serve como uma ponte entre a demonstração do resultado do exercício, a DRE, e o balanço patrimonial. Quando que a empresa deve elaborar a DLPA? Após os ajustes finais, ou seja, após o levantamento do balanço final do exercício. Quem está obrigado a elaborar essa demonstração e a publicar? Então, de acordo com a lei das SAs, a lei 11.638 de 2007, as sociedades de grande porte, que ainda não constituídas sob uma forma de sociedade por ações, né, de capital aberto, deverão seguir as disposições da lei societária, ou seja, no que tange à escrituração e à elaboração das demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente. O que seria aqui a sociedade de grande porte? São empresas que tiveram no seu exercício anterior um ativo superior, né, um ativo total superior a 240 milhões ou uma receita bruta superior a 300 milhões, tá? A DLPA, ela é obrigatória a apresentação dela nas empresas, porém a DMPL não é de caráter obrigatório, tá? O que a lei da sociedade anônima estabelece é que a DLPA ela é de elaboração obrigatória e a DMPL, quando for elaborada pela empresa, a empresa fica isenta de elaborar a DLPA. Por quê? Uma está dentro da outra. Nós vamos ver isso mais à frente. Com relação ao conteúdo e a forma de elaboração, o artigo 186 da Lei 6.404 diz o seguinte: a DLPA ela discriminará o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. O que seria os ajustes de exercícios anteriores? Bom, são aqueles que, decorrentes de efeitos de mudanças de critérios contábeis ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior. Traduzindo, sempre que houver alguma mudança nas estimativas contábeis ou que se identifique algum erro no exercício anterior, deve-se fazer
as modificações nas demonstrações, ou seja, esses ajustes de exercícios anteriores. A DLPA também deverá conter as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. E terceiro, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. Então, aqui nós temos um exemplo de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Podemos verificar nesse quadro que alguns ajustes são realizados no saldo inicial dos lucros, antes de serem realizado qualquer distribuição, tá? Também, temos ajustes que são positivos e ajustes que são negativos, podendo existir também ajustes com sinal duplo, ou seja, eles podem tanto ser positivos quanto negativos, dependendo da variação ocorrida. No caso de efeitos decorrentes de mudanças de critérios contábeis, por exemplo, vemos uma situação em que as alterações tanto podem ser positivas quanto negativas, lá nos ajustes de exercícios anteriores, e logo abaixo os efeitos de mudanças de critérios contábeis. Ou seja, podem fazer o valor do resultado, o resultado obtido ser aumentado ou diminuído. O que vai definir a forma de analisar a variação é exatamente o impacto que ela pode gerar dentro do resultado. Por exemplo, as variações de cotação do dólar nos Estados Unidos são situações que podem ocorrer para mais ou para menos, afetando das duas formas o resultado de um período. Nesse caso, essas variações não afetam diretamente a DLPA. Elas servem apenas de ilustração para mostrar que uma variação pode possuir dois sinais, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção, como que é composta a DLPA, as contas que aparecem dentro delas, vemos também aí a parte das reservas, como é feita essa distribuição, em reserva legal, estatutária, reserva para contingências, reserva de lucros para expansão, lucros a realizar e dividendos a distribuir. É importante que vocês verifiquem como é a ordem, como é a sequência dessa distribuição. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. A DMPL evidencia as variações ocorridas em todas as contas que compõem o patrimônio líquido de um determinado período e não apenas a conta de lucros ou prejuízos acumulados. A norma brasileira de contabilidade, ela define que a DMPL ela é destinada a evidenciar as mudanças em natureza e valor havidas no patrimônio líquido da entidade em um determinado período de tempo e são obrigatórias para as sociedades anônimas de capital aberto. A DMPL informa a movimentação ocorrida nas contas do patrimônio líquido a partir do saldo final de cada conta do exercício anterior, até chegar ao saldo final do exercício em análise. Isso é, mostra um aumento ou uma diminuição do patrimônio líquido, tá? Ela faz uma clara indicação, do fluxo de uma conta para outra e indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição do PL. A partir da Lei 6.404 de 76, estabeleceu que a organização que apresentar a DMPL não precisa elaborar a DLPA, tá? A DLPA, ela já está inclusa na DMPL. Nós vamos ver um exemplo no próximo slide. Aqui nós temos um exemplo da estrutura da DMPL. A preparação dela é relativamente simples, Basta representar a movimentação ocorrida durante o exercício nas contas e nos subgrupos do patrimônio líquido. Geralmente a técnica é feita em uma planilha eletrônica, utilizando uma coluna para cada conta
e subgrupo do patrimônio líquido da empresa, e abrindo uma coluna para o patrimônio líquido total, tá? É importante falar também que as duas instituições que têm as principais normatizações que regulam a estrutura da DMPL são a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Bom, então aqui nós temos as colunas de capital realizada, né? Temos a coluna de reserva de capital, temos aí ágil na emissão de ações. O que seria ágil? Ágil é como se fosse um valor a mais cobrado por uma mercadoria ou um serviço durante uma operação financeira, tá? Ele também pode ser considerado como um lucro da empresa que está por trás da operação dela. Essa expressão é bastante utilizada na linguagem financeira, como por exemplo, vamos supor, uma pessoa adquire um produto dividindo o pagamento em 12 prestações. Aí, para fazer esse parcelamento, pode ser cobrado um valor a mais a cada mês, que também é conhecido como juros, isso na forma de porcentagem. Ao final do pagamento, haverá uma diferença entre o preço inicial que foi pago e o preço final. Então, esse valor nós chamamos de ágio, ou seja, a quantia adicional, né, cobrada na forma de juros, né? É um conceito de ágio. Então, nós temos também aí a coluna de reservas de lucros, temos os tipos de reservas para distribuição, e no final nós temos ali, né, lucro ou prejuízo acumulado. Então, por que quando a empresa elabora a DMPL, ela não precisa elaborar a DLPA? Aqui está a resposta. Como vocês estão vendo na estrutura da DMPL, a penúltima coluna já está inclusa ali, ó, lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, já é a DLPA, tá? Então, além da DMPL fazer uma ligação entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, ela mostra todos os componentes do patrimônio líquido e as suas respectivas destinações, né? Para onde vai cada valor, tá? E ainda mostra a DLPA. Nós devemos enfatizar também que a DMPL ela é uma alternativa das empresas, tá? A demonstração que é obrigatória é a DLPA, mas se a empresa, né, elaborar a DMPL, ela não precisa elaborar a DLPA, porque como vocês estão vendo, na penúltima coluna, a DLPA já está inclusa na DMPL.